Tá comendo. Então, pessoal, antes de a gente começar, tá? Eu queria perguntar para vocês, para a gente dar para eu saber mais ou menos como é que a gente está aqui. Muitos de vocês, quem está no computador? Quem aqui está assistindo a aula do computador? Tá, tá. É que hoje nós vamos falar, entre vários assuntos, né, sobre softwares de escritório. Então, a gente vai falar um pouco sobre o Word, né, sobre o Excel, etc. E aí nós vamos fazer alguns exercícios tanto no Word quanto no Excel. Para quem está no celular, também dá para fazer, tá? Eu só queria saber quem está no computador para a gente mais ou menos saber certinho, beleza? Deixa eu tirar o meu fone aqui. Então tá, então nós vamos fazer essa atividade aí, tá? Um pouquinho de Word, um pouquinho de Excel, e aí quando chegar lá a gente vê, beleza? Então vamos começar. Ah, pegou semana passada o computador, Daniel? Pô, show de bola, show de bola, show de bola. Vou botar aqui o slide para vocês. Vamos lá. Aqui. Então tá, pessoal, sejam bem-vindos aí à segunda e última webconferência, né? Da unidade curricular de introdução à tecnologia da informação e comunicação, né? Nome grande, pomposo, né? E hoje nós encerramos esta unidade curricular, tá? Tem alguém aqui que ainda não fez o questionário avaliativo? Tem? Tem. Tem. Não esqueçam de fazer, pessoal. Essa é a nota dessa unidade curricular, tá? Vai ficar aberto até amanhã. Então vocês têm que fazer entre ou hoje ou amanhã, tá? O prazo final é amanhã. E dessa vez não tem como estender esse prazo, tá? Porque esse prazo já foi estendido, beleza? Então é até amanhã. Show? Combinados? Não esqueçam de fazer. Então agora a gente vai começar. Então, falando um pouquinho de informática, né? Então, a gente fala um pouquinho de informática, uma coisa aí que é impossível hoje trabalhar sem, né? Basicamente, principalmente na área de segurança do trabalho, né? Então, muito difícil, né? Então, pessoal, a informática é basicamente é o tratamento da informação utilizando alguns equipamentos, né, de processamento de dados aí, como o computador, por exemplo. O nosso computador, né, ele é um equipamento que vai nos propiciar essa aplicação prática de várias utilidades que são referentes à informática. Então, ele pode ser utilizado tanto para uso pessoal, para fazer pesquisas, fazer edição de texto, lazer e também, muito importante, como ferramenta de trabalho, né? Por exemplo, no meu caso, é a minha ferramenta principal de trabalho. Se eu não tiver o computador, eu não consigo trabalhar, porque eu não consigo fazer basicamente nada, né? Meu trabalho está todo online, beleza? Aí nós temos algumas partes de um computador, né? Nós temos aí a placa-mãe do computador, certo? A placa-mãe seria basicamente o nosso corpo, né? O corpo humano, que é o que sustenta todo o resto. Depois nós temos o disco rígido, que é onde é gravada todas as informações que a gente quer salvar no computador. A gente tem o processador, que seria basicamente o cérebro do computador, né? Que é onde pega a informação, processa e entrega. Depois nós temos a memória RAM, né? Que é utilizada juntamente, né? Do processador, né? Então o processador precisa dessa memória RAM para poder armazenar informação e depois nos entregar. Placa de vídeo não é necessário, né? Nem todos os computadores precisam de placa de vídeo. Geralmente a gente precisa de placa de vídeo para trabalhar, né? Quando a gente trabalha com imagem, com vídeo ou algo assim, né? Senão não tem necessidade. E a fonte de energia é o que dá ou liga, né? A energia, todos esses componentes que a gente tem aqui, beleza? Então esses são os componentes internos de um computador. Depois nós temos os chamados periféricos de um computador, né? Nós temos o gabinete, né? O gabinete é onde vai todos esses carinhas aqui dentro, né? Então todos esses carinhas vão dentro do gabinete. Nós temos que ter, né, um mouse, certo? Para a gente poder
utilizar o computador e um teclado, né, para a gente poder escrever. A gente também precisa ter aí um monitor para poder enxergar as coisas do computador. Aí depois vem componentes que não são necessários, né? Vamos dizer assim, caixa de som, fone de ouvido, impressora e pendrive, né? Cada um com a sua função diferente, mas não são necessários para que a gente possa usar o computador, beleza? E aí, pessoal, vamos já fazer essa aula ela tá diferente, tá? Ela tem alguns quizzes separados, espalhados pela aula, tá? E o primeiro a gente vai fazer agora, tá? Da mesma maneira, eu vou dar aí. Esse não tem musiquinha, tá? Peço perdão aí para vocês. Esqueci de colocar. A primeira pergunta é a seguinte: foi identificado entre os colegas da turma que você é uma pessoa bastante organizada e proativa. Dessa feita, você foi convidado pelo seu professor de Tecnologia de Informação e Comunicação a fazer a organização de documento online que ele utiliza nas aulas de informática. Fato é que alguém mexeu nos dados e desconfigurou o conteúdo sobre identificação de componentes. Escolha entre as opções que segue aquela que apresenta a definição correta dos itens que seguem. Número 1, fonte de energia. Essa seria o cérebro do computador. A maioria dos processamentos e cálculos de dados são executados por ela. Número 2, memória RAM. É onde as informações são mantidas e salvas, mesmo se o computador foi desligado. Número 3, teclado. Sua principal função é fazer impressão de documentos gerados pelo computador. As principais tecnologias envolvidas atualmente são a de jato e de tinta laser. Tinta e laser. 4, gabinete ou desktop. É a estrutura de sustentação e proteção responsável por acomodar os componentes internos do computador. E 5, placa-mãe é aquela onde as informações são processadas. Então, entre 1, 2, 3, 4 e 5, vocês têm 1 minuto para escolher a resposta correta, né? Que é a parte do computador e a descrição correta, ok? Então, valendo aqui, ó, vou botar aqui no cronômetro, 1 minutinho para vocês poderem responder aí, pessoal. Podem responder no chat, tá? 1, 2, 3, 4 ou 5. O que vocês acham que está como resposta correta? 4, alguns 2, bastante 4, alguns 2, certo? 4, 2, 2, 4, 2. 4, 4. O Daniel mandou vários 4. Não é quantas mais respostas tem, né? Na verdade. 4. Tá bem dividido entre 4 e 2, pessoal. 20 segundos para vocês responderem, tá? Ah, tá. 20 segundinhos. 10 segundos, pessoal, para terminar aí essa nosso quiz intermediário aí. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. E a resposta correta é a número 4. Gabinete ou desktop, né? A estrutura de sustentação e proteção que é responsável por acomodar os componentes internos do computador. Então eu falei, né, que o gabinete ou desktop, né, é onde vai todos os componentes internos do computador. Muitas pessoas, né, colocaram aí memória RAM, só que a memória RAM, ela tem uma parte verdade e uma parte que não é verdade. Qual é a parte que é verdade? Memória RAM é onde as informações são salvas e mantidas. Show de bola. Mesmo se o computador foi desligado, aí tá errado. Porque o único lugar onde as informações são salvas e mantidas, mesmo se o computador for desligado, é no disco rígido, né? A memória RAM, ela funciona como uma memória para o processador, né? Então, ela utiliza aquela memória, processa e joga fora. Utiliza a memória, processa e joga fora. Exato, Daniel. Pode ser SSD também. Poderia ter adicionado aqui, né? O SSD também faz a mesma função. Beleza? Seguindo. Depois nós temos, além do computador, a parte física, né? Que a gente chama de hardware. Então, tudo num computador que a gente pode tocar, né? No caso ali do desktop, os periféricos, etc., a gente chama de hardware. E tudo que a gente não pode tocar, a gente chama de software, tá? E o software do computador, ele se chama sistema operacional. Então, o sistema operacional, ele é o elemento que faz a ligação entre o equipamento, as aplicações, né, os apps do computador, os programas do computador, e o usuário, que é a pessoa que utiliza. Então, o sistema operacional, ele é responsável por fazer essa comunicação entre o usuário e o computador.
E aí ele consegue processar tudo que a gente faz no computador e fazer o computador entender. Então, o sistema operacional tem essa função, ok? No computador, não existem apenas um tipo de sistema operacional, né? Então, nós temos vários tipos de sistema operacional e para cada uma função tem um tipo diferente. Por exemplo, sistema operacional para mainframe, né? O que é um mainframe? O mainframe é um computador muito grande, de grande porte, que vai ocupar uma sala, um andar, né? Um computador muito grande. Por que ele existe? Como um servidor, como um computador para processar grandes quantidades de dados, né? Que um computador comum não consegue processar, e normalmente ele é utilizado para grandes empresas. E para esse tipo de computador, são top. Para esse tipo de computador tem um sistema operacional especializado para ele. Depois nós temos os sistemas operacionais de servidores, né? Então, os servidores podem ser máquinas aí grandes, com grandes capacidades, podem ser máquinas pequenas, né? Apenas no local de trabalho. Isso varia, tá, pessoal? Os servidores variam. Então, os servidores servem de múltiplos utilizadores da rede. Então, por exemplo, a gente pode ter 10 computadores e todos esses 10 estarem ligados a um único servidor, né? E aí, esse servidor também tem o seu sistema operacional. No caso da Microsoft, ela tem o Windows Server, né? Só que hoje em dia os servidores, uma boa parte está hospedado na nuvem, né? Então a gente tem outros tipos de serviços sendo oferecidos para servidores, né? Então muitos casos a gente não tem mais o servidor físico, né? A empresa paga um valor para um serviço de servidor e consegue manter tudo isso na nuvem aí, sem ter fisicamente ocupando um espaço. Depois nós temos o sistema operacional multiprocessadores, né? Então, multiprocessadores são computadores especiais que têm várias CPUs, né? Ou vários processadores num único sistema, né? Então, a gente tem vários processadores fazendo um processamento mais rápido, fazendo uma configuração muito maior de dados, né? E também temos sistema operacional. Aí nós chegamos num dos que a gente mais usa, né? Que são os sistemas operacionais para PC, né, que é o personal computer, né, ou o computador pessoal, esses que a gente tem em casa. E esse sistema operacional ele tem justamente o objetivo de servir de interface para um único utilizador, tá, pessoal? Então ele é muito utilizado aí para a gente fazer texto, desenho, acesso à internet, jogar, ver vídeo, ouvir música, né? Então tudo isso aí está nesse sistema operacional. Aí nós temos três principais, tá? O principal e o mais utilizado, que é o Windows, né? Que é o que eu estou usando e muito provavelmente quem está no computador é o que vocês estão usando também. Ele é um sistema operacional de código fechado, então a gente não consegue personalizar ele, só até um certo ponto, né? A gente não consegue configurar ele, certo? E ele é o mais utilizado e o mais vendido, beleza? O segundo que eu vou falar, que é esse aqui, né? O Windows. O segundo que eu vou falar é o Linux, né? O Linux é um outro sistema operacional. Muitas pessoas que trabalham com programação usam ele porque ele é um sistema operacional de código aberto, né? Então qualquer pessoa pode configurar, programar alguma coisa que queira fazer, etc. Então muitos usam, e alguns apps, né? Só tem para Linux. E por último, né, a gente tem o iOS, né? O iOS aí são dos computadores da Apple, né? Então a Apple tem os iMacs e os iMacs utilizam um sistema operacional próprio, né? Que é o iOS. Fechou? E depois nós temos os sistemas operacionais de quem está usando o celular agora, né? Que são os sistemas operacionais de computadores portáteis, podemos chamar dessa maneira, beleza? Então, esses são destinados a sistemas cada vez menores, como os computadores, tablets, celulares, tudo isso. Então, eles executam um conjunto menor de tarefas do que os computadores, né? Porque eles fazem outro tipo de função com o computador. E aí a gente tem alguns importantes aí, como o Android, né? Para celulares tipo Samsung, Xiaomi, LG, todos os outros celulares. E a gente tem o iOS, né? Que é só para celulares da Apple. Beleza? Então a gente tem esses dois tipos aí.
Aqui nós temos também falando um pouquinho sobre sistemas embarcados, né? Que são sistemas que são utilizados, por exemplo, em drones. Drones têm sistemas embarcados, né? Em cima de um drone tem um computador operando ao mesmo tempo. Boa noite, Fernando. Seja bem-vindo. Então, o drone é um tipo de sistema embarcado, né? Por quê? Porque a gente tem como se fosse um computador rodando ali junto com o drone para ele poder se movimentar, beleza? Então, isso também tem um sistema operacional próprio, certo? Depois nós temos a utilização de periféricos, né? Então, lá na placa-mãe que eu falei para vocês, nós geralmente vamos encontrar alguns conectores como esse, né? Deixa eu perguntar para vocês, alguém que está aqui conhece esse conector aqui, ó? Sabe o que, que é, para que, que serve? Porque hoje em dia não é mais utilizado esse tipo de conector, tá? Alguém sabe para que, que serve esse aqui, ó, que eu estou apontando aqui? Quem souber pode falar, tá? Fica à vontade aí no chat. Não é caixa de som, é mouse e teclado, exato. Antigamente era utilizado um conector desse, né, que se chamava PS2, né, para mouse e para teclado, mas hoje ele já não é mais utilizado, né? Nós temos aí portas USB 2.0, USB 3.1, né, para conectar mouse e teclado, né? E daí ficou meio que padronizado, né? Tudo que a gente conecta, a maior parte dos componentes periféricos é por USB, né? E aí a gente tem diferentes tipos de USB 2.0, 3.0, 3.1. Qual é a diferença? A diferença é na taxa de transmissão de dados, né? Quanto maior o número, o teu tem também? O teu tem? Eu tenho um computador aqui em casa que tem também. Não, não é o DisplayPort. DisplayPort é outra. Acho que nem tem DisplayPort nessa placa que eu botei aqui. É, não tem. E aí, é a taxa de transferência de dados, né? A USB 3.1, a 4.0 são as mais fortes, né? E a 2.0 é a que transmite menos dados. Diferença de DVI e HDMI. DVI e HDMI. A diferença é na qualidade, né? Basicamente, DVI entrega uma qualidade menor, uma taxa de transferência menor, e o HDMI entrega áudio e vídeo numa taxa de transferência maior com uma maior qualidade. É basicamente essa a diferença, tá? E aí, aproveitando que o Alisson falou, a gente tem uma porta geralmente DVI, que é essa aqui, que é uma porta de vídeo, né? Digital vídeo. A gente tem uma porta HDMI, que também é para vídeo e para som, né? O mesmo cabo passa vídeo e som. Uma outra porta USB tipo C, né? Alguns equipamentos, alguns periféricos utilizam essa porta, tá? Geralmente câmeras fotográficas, as outras coisas assim utilizam essa porta. O cabo de rede, que é onde é o cabo do fiozinho azul, né? Que é o cabo da internet. E aqui a gente tem cabos de som, né? Entrada de áudio, saída de áudio e entrada de microfone. Então, esses são basicamente, tirando esse, né? Basicamente, esses aqui são os que a gente encontra hoje nas placas-mãe aí para a gente poder conectar e utilizar bem o computador, beleza? Aqui nós temos um pouquinho de pesquisa de arquivos e diretórios, mas isso aqui é tranquilo, né? Só passando. A área de trabalho do Windows ela é formada dessa maneira aqui, né? Onde essa parte de cima aqui é a área de trabalho, né? E essa parte de baixo a gente chama de barra de tarefas, que é onde tem relógio, onde tem data, onde está dizendo se o computador está conectado ou não, onde ficam os ícones aqui dos softwares que a gente vai abrindo, né? E aqui a gente também pode fazer uma pesquisa, o símbolo do Windows, né? Então, tudo isso a gente pode. O meu é ativado. O meu é ativado. Eu já me incomodei muito com isso aí, Daniel. Ah, tu abre na tela e abre e fica aquela. Assim, paguei. Há muito tempo. Eu vou te dizer como é que. Eu vou te falar como é que eu peguei essa promoção. Quando eu fazia o mestrado, tinha uma promoção para estudante que era tipo assim, 90% de desconto e 90% de desconto para estudante era uma licença eterna, assim. Daí eu comprei, porque 90% de desconto uma licença eterna, então eu tenho ela até hoje, né? Então é bem simples. Tô com ódio porque o modo claro dói o olho, né? O meu é tudo, o meu olho é bem escuro, né? Ele é preto ou castanho escuro, enfim. E eu uso tudo no modo escuro também. Acostumei, agora já. Beleza? Aqui nós temos compactadores de documentos, né? Para que servem os compactadores de arquivo, né? Para compactar arquivo, né? Às vezes um arquivo é muito grande, a gente precisa mandar aquele arquivo, né? E aí a gente pode usar um compactador. Ele pega aquele arquivo, compacta ele e gera um outro arquivo.
Existem dois softwares aí principais para fazer isso, o WinZip e o WinRAR, né? E o WinRAR talvez sejam mais utilizados, tá? Eu uso mais o WinRAR. Pessoal, estou passando mais rápido aqui, porque aqui é mais amenidades, tá? Daí logo nós vamos... Agora sim. Alguma dúvida, pessoal, do que a gente viu aí sobre informática? Ou tranquilo? Ô, Daniel, tu perguntou se eu tenho o Windows ativado. Eu tenho, mas o Office eu não tenho. Não uso o Office, só uso os do Google. E eu vou mostrar para vocês. Não uso os softwares do Office, que esse não tinha promoção. Tranquilo? Então tá. Então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre software, o que a gente chama, né, de pacote Office, né, que é Word, Excel e PowerPoint, né? Hoje a gente muitas empresas já não usam mais pacote Office pelo fato de o Google fornecer esse serviço de graça. Inclusive a gente aqui do Senai, a gente não usa mais o serviço do Office, porque no Google é de graça, né? Então não tem por que pagar por isso. E esses são softwares muito. Tá bom, em todas as empresas são utilizados, beleza? E pelos técnicos de segurança, mais do que qualquer outra pessoa dentro da empresa, porque vocês, a parte do trabalho de vocês é fazer planilha, é fazer apresentação, é escrever relatório, então vocês vão utilizar muito esses tipos de software, tá? Então, os softwares de escritório são basicamente um conjunto de programas que ele é voltado para o uso em escritórios com foco em produtividade e tem como objetivo atender a maioria das necessidades que a empresa possui em relação a criar e manipular documentos em formato eletrônico. Então tá. Primeiro nós temos os editores de texto, que são programas, né, que nos permitem estruturar textos e oferecem possibilidades de a gente inserir formatação, estruturação visual, além de aplicar aí vários recursos que vão nos ajudar na hora de utilizá-los, tá? O mais utilizado, tá, ainda é o Word, tá? E aí, por ser o mais utilizado, a gente precisava, em algum momento, o Google pensou, mas se a gente fizer um editor de texto muito parecido, que as pessoas podem usar ele e já ficar salvo na nuvem. Então, eles criaram o Google Documentos, certo? É a mesma coisa, tá, pessoal? Vou ser bem sério com vocês, é a mesma coisa. O Google Documentos e o Word é a mesma coisa, tá? Principal diferença, tá? O Word é pago, né? E não é barato. E o Google Documentos é de graça, ou o Google Docs, para os mais chegados. Então eu vou abrir o meu Google Docs para mostrar para vocês aqui. Como meu monitor é muito grande, eu vou... PowerPoint de telefone. Não, os aplicativos do Google Docs funcionam bem no telefone também. Para não dizer que é igual o computador, só que tem que ter mais uma habilidadezinha com os dedos ali, né? Para poder utilizar. Então, pessoal, esse é o Google Docs, tá? Aqui a gente consegue escrever o que a gente quiser, né? Basicamente. Tem toda a parte de formatação. Aqui é um documento sem título, mas eu posso colocar aqui um título, né? Título 1, por exemplo. Eu posso estar inserindo imagem, tabela, desenho, gráfico, emoji, o que eu quiser. Eu posso estar formatando o meu texto, colocando negrito, itálico. Mas, por exemplo, eu tenho todas essas mesmas ferramentas aqui para um acesso rápido, né? Então, por exemplo, eu consigo vir aqui mudar a fonte da minha letra. Então, tem Arial, tem Times New Roman, tem Calibre, tem Comic Sans, Impact, tem todas, basicamente, que tem no Word, né? Aumentar ou diminuir o tamanho da minha letra. E também aqui algumas questões de alinhamento, etc. Tá? Alguém tem atividade para fazer? Tem. Tem atividade para fazer. A gente vai fazer uma atividade agora. Tem alguém aqui que nunca utilizou um software como esse? Nunca utilizou, nunca. Tem? Tem? Show. Tem? Então hoje vocês vão usar. Show? Vamos lá então? Vamos lá? Vamos lá? Então tá. Então, pessoal, para quem tem o Word em casa, no computador ou no celular, pode utilizar o Word, tá? Não tem problema.
Para quem não tem, usa o Google Docs, né? Então, eu vou mandar o link aqui para vocês entrarem no Google Docs. Deixa eu ver só um instantinho se dá para entrar por esse link aqui. Vê se vocês... Peraí. Vê se vocês conseguem entrar por esse link aqui. No Google Docs. Vê se dá. Quando vocês entrarem por esse link... Deixa eu ver se aparece aí. Peraí. Vai aparecer uma tela pedindo para vocês colocarem uma conta Google, ou uma tela assim quando vocês já estiverem logados. Aí vocês vão apertar aqui, ó. Entregue por aqui, sim. Não precisa entregar, na verdade, é mais para vocês praticarem nesse tipo de software, tá, Jefferson? Não, tranquilo, não vale nota, não te preocupa. Deu certo? Então vocês vão clicar aqui, ó, documento em branco, e vão abrir um documento do Google Docs em branco, tá? E aí o que vocês vão fazer nesse documento em branco, tá? Pode ser no Word também, tá? Deixa eu botar aqui. Não sabe dividir a tela? Não, mas não tem problema, deixa só o documento aberto, depois tu vai trocando uma tela para outra. Tá no computador, Tânia? Tá no computador? Então tá. Então essa é a atividade que vocês vão fazer, tá? Vocês vão escrever esse texto 3 vezes, ok? 3 vezes. Usando o tamanho de letra 12 e vão escrever em Times New Roman e Arial em calibre, tá? Na verdade, vocês só precisam escrever uma, depois dar Ctrl C, Ctrl V e mudar o tipo de letra, tá? Mas esse é o texto que vocês vão escrever, tá bom? Então, o texto é: a segurança do trabalho é essencial para proteger a saúde e a integridade física dos trabalhadores no ambiente laboral. Ela envolve a adoção de práticas e normas que visam prevenir acidentes e doenças ocupacionais, o cumprimento das regulamentações, como o uso de equipamentos de proteção individual e a realização de treinamentos periódicos, são medidas fundamentais. Além disso, a criação de uma cultura de segurança, onde todos os colaboradores estão conscientes dos riscos e comprometidos com a prevenção, contribui para a redução de incidentes. Promover um ambiente seguro não apenas protege vidas, mas também melhora a produtividade e a qualidade do trabalho realizado. Fechou? Não, faz no celular. Quem está no celular, se demorar muito, eu vou dar 10 minutinhos para fazer, tá? Se não der, faz o que dá. Nem que seja uma vez só. Onde é que coloca Times New Roman? Aqui, ó. Deixa eu mostrar, peraí. Deixa eu mostrar onde é que troca ali a... Onde é que troca o tipo de letra. Aqui, ó. Provavelmente quando vocês abrirem tá como Arial, tá? Aí clica aqui do lado, daí tem aqui, ó, Times New Roman e Calibre. Já tem as três aqui. E para mudar o tamanho, só aqui, ó, 12, 13, 14, tá? Beleza? Fechou? Então tá, vou botar o texto aqui, vou dar 10 minutinhos aí para vocês fazerem. E aí depois a gente vê se deu tudo certo. Não, tranquilo, Jefferson, nem estresse, tudo certo, fica tranquilo aí. Ele é daqui também? Coincidência, né? Então tá, pessoal, 10 minutinhos aí para vocês fazerem. Vai lá, Luiz, sem problema. Sem problema. Posso mandar, peraí, já mando. Opa, mandei aí. Pelo celular pode entrar por esse mesmo link, ô Anderson, que ele também vai redirecionar para te poder utilizar, tá?
Ô, Jéssica, tu pode abrir as duas e ficar apertando Alt e Tab, daí ele fica trocando de uma tela para outra. Daí tu vai lá, olha um pouquinho o que tem que escrever, dá Alt e Tab, escreve um pouquinho, depois vai indo, não tem problema. 10 minutos dá para escrever pelo menos uma vez tranquilo, tá? Isso, também dá. A Carolina deu uma dica também que é o que eu uso. Aperta a tecla do Windows e aperta a seta para os lados e aí ele divide a tela em duas, ou em quatro, enfim, aí depende do tamanho da tela. Armazenamento cheio, Tânia, mas não era. Opa, Fernando, não era para dar armazenamento cheio, porque é salvo na nuvem, né? Estranho. Vou mandar. Tu tem. Ô, Tânia, tu tá no computador, usa o Word do computador. Deve ter. É a mesma coisa, tá? Do que eu falei. Mesma coisa. Aí só escreve o texto ali no Word. Ô, Bruno, mas deve ter uma opção ali para dizer continuar, continuar pelo online ou algo assim, tá? Aí não precisa baixar, não. Se tu quiser baixar também. Tudo certo, eu tenho também no celular.
Não precisa mandar, não precisa mandar. Depois nós vamos fazer um do Excel também, beleza? Ô, Geise, é na barrinha ali em cima. Na barrinha ali em cima, onde tem um númerozinho, tem um menos e um mais. É ali que aumenta a letra. Não achou o calibre, Jéssica? Não achou? Mas tem. Não, não, é só deixar salvo mesmo. Só para vocês se familiarizarem com o software, tá? Tranquilo, Tânia. Sem problema, tá? Tranquilão. Depois, aproveita que tu tem computador, depois dá uma treinada aí. Ajuda bastante, tá? Te deixo essa dica aí, beleza? E aí, pessoal, conseguiram fazer pelo menos uma, pelo menos um tipo? Não conseguiu? Conseguiu? É, teve gente que conseguiu. Eu vou mostrar ali no coisa como é que faz, né? Então, peraí, deixa eu pegar o texto aqui, né? Que eu não vou escrever de novo, que eu já escrevi uma vez. Não preciso escrever de novo. Deixa eu botar aqui no Docs, no Google Docs. Então, aqui o corpo do texto, né? Do Google Docs. Então, vou botar, vamos fazer de conta que eu escrevi o meu texto aqui, tá? Então, eu escrevi ele. Aí, eu preciso mudar ali o tamanho, mudar o tipo de letra, né? Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui, selecionar todo o texto, né? Primeiro eu vou mudar ali o que pediu o tamanho, né? Tamanho 12. Então aqui ele está mostrando que esse texto tem o tamanho 11, né? Se eu apertar no menos, ele diminui, né? Vai para o tamanho 10. E se eu apertar no mais, ele vai para o tamanho 12. Então fechou. Tamanho 12 aí para nós, tá? Ainda com o texto todo selecionado, né? Eu tenho aqui o primeiro modo dele que eu queria, né? Tamanho 12, fonte Arial, né? Então eu vou copiar aqui embaixo, né? E vou mudar, né? Tamanho 12, fonte Times New Roman, né? Daí eu venho aqui, clico ali com o texto selecionado, clico aqui do lado e aperto em Times New Roman. Ó, vocês podem ver que mudou, né? O estilo de letra de um para outro, beleza? E falta um tipo ainda, né? Que é o calibre, né? Então eu venho aqui, seleciono todo o texto, ainda está tamanho 12, então tá certinho. Aperto aqui e clico em calibre. E aí ele muda, ó. Então aqui eu tenho um texto tamanho 12 em Arial, tamanho 12 em Times New Roman e tamanho 12 em calibre. Fechou? O Daniel fez a mesma coisa que eu. Mais prático, né? Pessoal, para quem não conseguiu fazer, depois assiste novamente a aula, tá? E vai tentando fazer, tá? Porque é bem importante. Beleza? Deixa eu ver, botar de volta o slide. Ah, não conseguiu achar o calibre? Ah, tá. É que às vezes está mais para baixo, às vezes tem que digitar, aí depende. Beleza? Já foi. Agora nós vamos falar de planilhas, tá? E é aqui que a porca torce o rabo muitas das vezes.
Por quê? Planilha, para muitas pessoas, é extremamente complicado, não entende, porque envolve matemática. Mas, pessoal, é extremamente simples. Eu vou mostrar para vocês e vocês também vão fazer um exercício. Então, a planilha eletrônica, né, ela é uma planilha de cálculo, né, que ela é disposta em formato de tabela e essa tabela é disposta em formato de colunas e linhas, tá? Para a gente apresentar cálculos. Existe um mundo de cálculos que a gente pode fazer. A gente pode encontrar o maior número, o menor número, número diferente, calcular mais, menos, vezes e divisão, exponenciação, porcentagem, várias, achar média, né? Então tem várias funcionalidades aí. O software talvez mais utilizado pelas empresas é o Excel, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o Google Planilhas, né? Por quê? Qual é a diferença? Aqui tem bastante diferença, tá? Por quê? Para funções bem avançadas, tá? Que não alcançam nem vocês, nem eu, tá? Não faz parte do nosso trabalho. O Google Planilhas não faz, só o Excel que faz. Mas, para o dia a dia nosso, tanto de vocês quanto o meu, o Google Planilhas dá conta do recado tranquilamente, tá? Diferenças. Esse aqui é pago, caríssimo, e esse aqui é grátis. Vantagens do Google Planilhas. Não fica salvo no computador, fica salvo na nuvem. Então, dois problemas aqui. Não corre o risco de alguém apagar do computador e não corre o risco de o arquivo, a gente trabalhar e esquecer de salvar. Por quê? Porque ele tem um salvamento automático. Beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é o Google Planilhas. Aí aqui eu acho que tem mais gente que nunca usou, né? Quem que nunca usou uma planilha? Uhum. Uhum. Quem tiver pelo computador e tiver o Excel, pode usar o Excel, tá? Quem tiver pelo celular ou não tiver Excel, pode usar o Google Planilhas. Deixa eu até já mandar o link para vocês, se vocês quiserem ir mandando. Espera aí. Se quiserem ir entrando. Usa todos os dias? Show. Sempre usa também. Esse é o link do Google Planilhas, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele funciona um pouco. Então, este, pessoal, é o Google Planilhas, beleza? O Google Planilhas, né, ou o Excel, é a mesma coisa, tá, pessoal? A interface é bem parecida, né? Ele é formado por colunas que se denominam por letras, né? Então, coluna A, coluna B, coluna C, coluna D, E, F, infinitamente, tá? Quando chega no Z, né? Aí ele repete A, B, A, C, A, D até terminar e assim por diante. E linhas, né? As linhas são enumeradas de 1 até o infinito, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? E como é que a gente nomeia cada célula, né? Colocando a letra da coluna e o número da linha. Então, por exemplo, essa célula que eu selecionei aqui, ela é B3, né? Então, ela está na coluna B e na linha 3. Esta célula aqui é A10. Ela está na coluna A, na linha 10. Essa célula aqui é E12. Ela está na coluna E na linha 12. Beleza? Então, é assim que funciona. Vários tipos de cálculos podem ser feitos aqui. Manda o link de novo. Tá aí. Vários tipos de cálculo podem ser feitos aqui, tá? Para a gente iniciar um cálculo, a gente sempre tem que iniciar colocando o sinal de igual. Senão, ela não vai entender que é um cálculo, certo? Então, eu posso fazer um cálculo de mais, por exemplo. Igual, né? Inicio pelo igual. 8 mais 2. Dou Enter, ele me dá a resposta. Certo? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês verem. Ó. Igual. Existem duas formas de fazer essa soma, tá? 8, vou ensinar para vocês. Mais 2, aperto Enter, ele dá a resposta. Outro jeito de fazer é eu ter o 8 em uma célula, o 2 em outra célula. Aí eu venho aqui, aperto igual, seleciono o 8,
coloco mais, seleciono 2 e dou Enter, certo? Tem uma terceira fórmula, que é apertar, uma terceira forma, desculpa, apertar igual e escrever soma. Opa, tá em inglês? Escrever soma, o de vocês deve estar em português, tá? Aí clica em soma, seleciona as células que quer somar. Como é que eu seleciono? Clico, seguro e arrasto, aperto Enter e ele vai me dar a resposta. Então eu posso fazer a soma assim. Para fazer, por exemplo, uma subtração, né, diminuir, igual 8 menos 2, por exemplo. A última é mais fácil, perfeito. Dá 6. Ou eu também posso ter os números em uma célula, nas células, né? Botar igual, selecionar uma menos a outra, vai dar a mesma resposta. Beleza? Para multiplicação, como é que eu faço? Igual, aí não é, por exemplo, né, 4, o vezes não é a letra X, o vezes é o asterisco. Então, 4 vezes 2. Enter, ele vai dar 8 e também dá para fazer do outro jeito. Igual, seleciona a primeira vezes, né, que é o asterisco, 2 e também dá 8. Beleza? Agora, a divisão. Nós não temos o sinal de divisão. Então, qual é o símbolo que a gente usa? A barra, né? A gente usa a barra assim. Então, essa barra deitadinha, que eu esqueci o nome. Então, por exemplo, igual 8 barra dividido por 2. Vai dar 4. Ou do outro jeito, a mesma coisa, né? Se eu tiver células separadas, igual, seleciono 8 dividido por 2 e dou um igual 4. Fechou? O que acharam? Show de bola? Show de bola ou não show de bola? Conseguiram entender? Conseguiram entender? Tá. Então agora nós vamos fazer um exercício, né? Não ia ser assim tão simples, né? Só eu mostrar e você, né? Não. O Daniel, é como o Daniel falou, legal, mas é meio complicado. É com o tempo que a gente utiliza, né? O uso diário, tudo isso aqui eu estou mostrando para vocês funções simples também, né? Para vocês irem treinando e se afeiçoando dos softwares, né? Para ver como é que eles funcionam, tá? Então vamos fazer um exercício? O que vocês acham? Vamos fazer um? Quem está no computador pode usar o Excel e quem está no celular ou não tem o Excel pode usar o Google Planilhas, que eu já mandei o link aqui, vou mandar de novo, tá bom? Então vamos lá. Então aqui nós vamos começar com 4 operações, das mais simples, tá? Soma, subtração, divisão e multiplicação, tá? Para ajudar vocês, vou trocar aqui para asterisco. 2 mais 3, vocês vão fazer a soma. 14 menos 5, vão fazer a soma. 12 dividido por 3, vão fazer a soma. E 5 dividido por 6, vão fazer a soma, não, a divisão. E aqui, 5 vezes 6, a multiplicação. E vão colocar o resultado do lado. Ok? Conseguem fazer? Conseguem? Acham que conseguem? Então tá, pessoal. Vou dar inicialmente 5 minutinhos, tá? Depois dos 5 minutinhos a gente volta e vê. Beleza? Então vamos lá. E aí, depois desse tempo, eu vou, se tudo bem, tiver tudo certo, né? Se vocês tiverem conseguirem fazer, tá? Aí eu venho aqui e corrijo. Senão eu dou mais um tempinho para vocês tentarem, tá? Ô, Regina, tu tá no computador ou tu tá no celular? Fala para mim.
Ah, pode ser o LibreOffice. Pode ser. É igual também, mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Pode usar o LibreOffice, não tem problema. Se tu não quiser usar o LibreOffice, clica no link ali do Google Planilhas que eu mandei. Vou mandar de novo, tá? E aí faz no Google Planilhas. Sem problemas, tá bom? Ô, Anderson, o que que aparece para ti aí? Porque aqui no meu celular tá entrando normal. Até entrei para ver se não tava dando. Ah, então tá bom, Ed. Sempre, tá bom, Ed, sem problema. Show de bola. Essa segunda parte é mais de informática mesmo, assim, mas tratando da informática. Que estranho, não tá entrando. Deixa eu ver se eu consigo entrar pelo meu celular aqui, peraí. Deixa eu ver se é diferente. Google Planilhas. Deixa eu ver aqui. Porque às vezes o link para celular é diferente. O problema é que eu acho que eu não vou conseguir entrar. Eu já tenho o Google Planilhas. Deixa eu ver se eu consigo entrar por esse link que eu mandei para vocês aí. docs.google.com/spreadsheets. Opa, sheets, é isso, né? Vamos ver. Oh, meu Deus. Peraí, eu botei errado. Não, hoje não. Hoje nós vamos fazer só os exercícios. Senão daqui a pouco dá uma cansada, né? Toda semana tem quiz, mas semana que vem vai ter. Deixa eu ver se eu consigo entrar. Deixa eu pegar o link ali. docs.google.com/spreadsheets. Vamos lá. Acho que não deu mesmo. Google. O meu já entra direto, oh, Jesus amado. Peraí, deixa eu ver aqui. Não, tá certo, Júlio. Tá certo. É a planilha limpa para fazer essa atividade aí que tá na tela. Tá certo, é isso aí mesmo. No celular tem que baixar. Não, mas dá para usar. Eu tenho quase certeza que dá. Porque na outra aula tinha gente que tava usando. A hora que pede para baixar, eu acho que ele mostra ali um linkzinho embaixo, assim, bem pequeno. É escrito continuar utilizando online ou algo assim. Se eu não me engano, tem isso. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver se eu consigo uma outra coisa para vocês. Conseguiu, Tânia? Show, show de bola. Ô, Júlio, eu vou. Daqui a pouco já vai dar o tempo de eu corrigir. Aí eu mostro certinho como faz. Beleza? Pera aí. Para quem não conseguiu entrar, vê se vocês conseguem entrar nessa. Ó. Pera aí.
Ó, vê se vocês conseguem entrar nessa aí. Aí vocês editem nessa mesma aí, mas daí tomem cuidado que vai estar todo mundo na mesma planilha, tá? Faz cada um numa parte separada, vê se vocês conseguem entrar. Eu vi que teve gente que já conseguiu entrar. Aí vocês podem mexer nessa aí, tá bom? Pode ser? Pode ser assim? Só para quem não conseguiu entrar, tá? Aí cada um pega um cantinho aí na planilha e vai usando, tá? Porque aí vocês vão usar todo mundo junto, beleza? Então eu vou dar mais 5 minutinhos aí, tá bom? Vamos lá. Só tomem cuidado que vocês estão usando todos a mesma planilha, tá? Todo mundo que entrou pelo link. Então cada um escolhe um cantinho aí e faz um cantinho aí para tentar fazer, beleza? Não vão apagar o resultado do colega, né? Ou escrever por cima. Para quem está fazendo ali, tem que botar o sinal de igual antes da conta, tá? Senão não sai a conta, como eu falei. Pessoal, se vocês preferirem, para quem entrou pela planilha que eu mandei, ali embaixo tem várias abas ali embaixo, página 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bem no final da planilha tem essas abas. Se vocês quiserem fazer em outras abas também, daí cada um fica numa aba também, pode ser, tá? Se vocês acharem melhor. Esse fica salvo. Fica salvo na nuvem já. Isso, se não botar o sinal de igual na frente, ele não consegue fazer o cálculo, né? Pessoal, vamos até 9h20, mais 4 minutinhos aí para vocês mexerem na planilha. Depois a gente vai fazer um intervalinho. E aí depois a gente vai fazer mais um exercício de Excel de uma outra funcionalidade que é muito importante aí para quem trabalha de segurança do trabalho, tá? Então, mais 4 minutinhos aí. E aí eu vou corrigir aqui e a gente encerra essa atividade, tá?
É, pessoal, se tem câmera abrindo aí, tomem cuidado com câmera aberta, tá? Vamos lá, então. Vamos corrigir. Eu vi ali que na planilha que eu mandei bastante gente fez. Eu vi que muitas pessoas aí fizeram. Então, vamos lá. Primeiro cálculo aqui é 2 mais 3, né, pessoal? Então, a gente tem aqui duas maneiras de fazer, né? Sempre lembrando de começar com igual. Nós podemos colocar 2 mais 3, dá o Enter, ele vai dar 5. Ou nós podemos também fazer igual, selecionar o número 2 mais o número 3, igual, vai dar o mesmo resultado, tá? Depois 14 menos 5, né? Então, sinal de igual, sempre para começar um cálculo. A gente vai para começar, né? O cálculo tem que botar o sinal de igual, então 14 menos 5, aperta Enter, resultado 9. Show de bola. A divisão também é a mesma coisa, sinal de igual, 12 dividido por 3 é igual a 4, né? E, para encerrar, a multiplicação, 5. O símbolo de multiplicação no Excel ou no Google Planilhas é o asterisco, vezes 6, igual a 30, pessoal. Então, show de bola aí. Vi que bastante gente conseguiu. Aqui também muita gente fez na planilha que eu mandei. Beleza? Então, agora vamos fazer um intervalinho aí só para dar uma esticadinha. 5 minutinhos, Rapidex. E a gente já volta para fazer mais um exercício de Excel. Aí vocês vão conhecer mais uma funcionalidade do Excel, que é a média. Tá bom, pessoal? Então, daqui a pouco a gente volta aí. 5 minutinhos. Valeu!
Vamos voltar então, vamos voltando do intervalo, vamos voltando. Vocês estão aí? Vocês estão aí ou não estão? Ou ainda não voltaram? Estão aí? Então. Estamos. Deu tempo de eu ir lá pegar mais uma aguinha. Show. Pessoal, então eu vou apresentar uma outra função, né, do Excel para vocês, que é bastante utilizado para acidentes de trabalho, né, que é a questão da média, né. O cálculo da média, né, é basicamente a gente pegar um grupo de números, por exemplo, 10 números, somar esses 10 e dividir pelo número de números, né? Então, por exemplo, se eu tenho 10 números, eu vou somar esses 10 e dividir por 10, certo? Isso é tirar a média daqueles números, ok? Porém, no Excel, né, nas planilhas, isso já é feito automaticamente, né? Deixa eu vou aproveitar esses números que já estão aqui, certo? Como é que é feito automaticamente? É feito através de uma fórmula, assim como qualquer outra coisa, né? Aqui nas planilhas, tá? Qual é a fórmula? É média, né? O nome da fórmula é média. Então, eu dou um igual, escrevo média. O meu não tá, pera aí. Escrevo média, aí no de vocês é em português, né? Então, vai aparecer média. Vai clicar aqui, e aí ele vai pedir, né? Quais são os números que a gente quer a média. Então, eu vou pegar a média desses 4 números aqui. Então, eu venho e seleciono os 4 números, dou um Enter e ele me dá a média, que é 7. Então, a média entre 5, 9 e 4. Ah, peraí, deixa eu ver se ele não... Não. É que ele pegou as células vazias, né? Deixa eu ver aqui. Média. É 7. Então, a média entre esses 4 números é 7, certo? Então, eu vou fazer o quê? Igual, seleciono os números que eu quero. Desculpa. Igual, escrevo média, vai aparecer ali escrito média, eu clico, tá aqui, valor médio num conjunto de dados. É isso que eu quero. Aperto aqui em cima, seleciono todos os que eu quero e dou Enter. E aí ele vai aparecer a média. Deu para entender? Deu? Deu para entender? Sim. Sim. Beleza. Então tá. Então agora vocês vão fazer um exercício de média, né? Soma e média. Pois é, eu tô achando estranha essa média. Porque aqui tem um número grande, né? Bom, mas é assim que é utilizado, tá? Aqui tá dando algum probleminha aqui. Não sei o que é. Porque o meu tá em inglês, né? Não sei também por que tá em inglês. Eu não sei se média... Em inglês é média, né? Então não sei. Manda o link, peraí. Ah, pessoal, daí é o seguinte, ó. Para quem tá usando aquela planilha comunitária lá, que eu mandei o link, vou mandar de novo. Peraí. Vou apagar tudo que tem lá. Apaguei tudo que tem lá. E vou mandar a planilha comunitária que vocês estavam usando, tá? Mas vou mostrar um negócio para vocês, peraí. Antes de mandar. Tá? Então, essa é a planilha comunitária que eu mandei, tá? Quem quiser usar, fica à vontade. Para quem não conseguiu entrar, né? Para quem tem o Excel, etc. Tá... É 12 a média, né? Pois é, eu não sei porque que o meu tá dando 7. Eu acho que eu peguei a função errada. Mas em português é média mesmo, beleza? Então a planilha comunitária... Ah, bom, aqui vai dar certo, né? Ó, se eu pegar os números ali, ó. 5, 9, 4 e 30, que é os números que tinha lá. Deixa eu ver se essa está em português. Ó, essa está em português, ó. Então, ó, média. Beleza? Eu vou selecionar os 4. Vou apertar Enter e vai dar 12. É que aquele comando em inglês lá deve ser... A média deve ser outro nome em inglês. Beleza? Então é 12. Tá certo. Não é 7. Bem que eu achei estranho, né? Ter o número 30 num conjunto e a média ser 7 é meio puxado, né? Mas deixa eu mostrar um negócio para vocês. Calma. Já tem gente escrevendo. Calma. Ó, como vocês estão em bastante pessoas nessa planilha aqui, eu criei várias abas aqui, ó.
Então, vocês se organizem e utilizem cada um uma aba, porque agora o exercício é um pouquinho maior e vai ficar muito pequeno para vocês usarem todos a mesma planilha. Então, cada um pode escolher uma aba aí, tem página 1, 2, 3, até a página 10, tá? É o suficiente para vocês utilizarem, beleza? Vou mandar o link aqui para quem quiser entrar, né? Então, podem utilizar. Se precisar de mais abas, eu vou abrindo mais abas, tá? Então, vocês podem se adonar aí cada um de uma aba e fazer o exercício. Qual é o exercício? Vou dar um pouquinho mais de tempo esse, tá? O exercício é este aqui. Espera aí, ó. Deixa eu diminuir aqui a tela, senão vocês não enxergam. Fechou. Vocês vão fazer... Aqui a gente tem dados, tá? Sobre acidentes de trabalho, tá? Temos dados sobre acidente de moto, acidentes com ferramenta e acidentes com escorregão. Dos anos de 19, 20, 21, 22 e 23. Então eu quero saber qual é a soma dos acidentes de moto para os 5 anos, qual é a soma dos acidentes de ferramenta para os 5 anos e qual é a soma do acidente com escorregão nos 5 anos. Depois eu quero saber qual é a média, tá? Qual é a média de acidentes nesses 5 anos de acidente de moto, qual é a média de acidente com ferramenta para dos 5 anos e qual é a média de acidentes de escorregão com 5 anos. Beleza? Conseguem fazer? Conseguem, né? Conseguem fazer, tá? Eu vou dar 15 minutos aí para vocês fazerem, tá? Vamos ver até onde vai. Se precisar de mais tempo, depois eu dou mais tempo. Fechou? Qualquer dúvida, podem me chamar aí. Não, para fazer aí a mesma coisa do outro, a mesma coisa, para vocês irem treinando aí, beleza? Depois eu corrijo. Vou dar 15 minutinhos aí para vocês. Não precisa escrever, bota só os números. Fica mais fácil, tá, Jéssica? Se quiserem escrever, é melhor, né? Que daí vocês vão treinando também. Pessoal, quem tiver dúvida, pode mandar no chat, tá? Que a gente tá em bastante gente aí, eu não consigo que vocês abram os microfones, beleza? Daniel, esse exercício que está na tela aí, achar a soma de acidentes de moto em média, somas de acidente de ferramenta em média e somas de acidente de escorregão em média desses 5 anos que estão aí na tela, beleza? A planilha do LibreOffice é um pouquinho diferente, beleza? Só que aí, ô Regiane, pode usar o link que eu mandei ali daquela planilha comunitária, tá? Daí entra por um navegador aí, pelo Chrome, Internet Explorer, enfim. Não dá certo também, Carolina. O ideal é usar a fórmula, mas também dá certo, beleza? Funciona do mesmo jeito.
Carolina, eu vou mostrar aqui, ó. Por exemplo, tá? Vou botar aqui uns números aleatórios aqui, tá? Para ver o que tu pode estar fazendo errado, tá? Eu vou mostrar agora, Fernando. Presta atenção. Igual, ok? Ah, não vou. Peraí. Igual, beleza? Escreve média. Ó, vai aparecer, ó, média. Não é média A ou média. Não, é média, só média, tá? Só média. Clica em cima, clica no número que você quer colocar na média, segura e arrasta até o último número que você quer colocar a média. Aperta Enter e vai aparecer a média. Ok? Tentem aí, tenta de novo. Tu tá fazendo na planilha comunitária ou tu tá fazendo aí no teu computador? No teu PC? Ah, tá. Eu não consigo ver o que tu tá fazendo. Talvez se tu apaga tudo e começa do zero, talvez dê certo. Tá? Às vezes pode dar alguma configuraçãozinha, alguma coisa aí. Tá. Se não coloca parênteses, às vezes não funciona, tá? Pode ser que no Google Planilhas ele completa, mas no Excel ele não completa. Tem que botar o parênteses. Eu não sei, Rony, se dá isso aí, mas pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que é isso aí. Eu vou ver aqui quanto é que dá e já te digo. Peraí. Eu acho que as respostas são essas que a Carolina colocou aí. Eu acho que é isso aí que dá, mais ou menos.
lugar. Tu dá um cubo mágico. Logo eu já vou corrigir, Daniel, aí a gente já vê se tá certinho. Beleza? O pessoal, pode ser que o resultado de vocês não dê com vírgula, porque às vezes ele arredonda, tá? Só falando isso aí que eu vi que o pessoal lá na planilha comunitária tá fazendo, e aí ele tá arredondando os resultados, mas não tem problema, tá certinho. Vamos lá, então. Eu vi que teve gente na planilha comunitária que conseguiu fazer, mais de uma pessoa. Aqui teve gente que mandou as respostas e conseguiu fazer. Vamos lá? Então, vamos fazer aqui e aí a gente encerra, beleza? Então, vamos lá. Aqui nós temos, né, uma relação de acidentes de moto 2019, 2020, o ano de 2021, 22 e 23, né? Então, 2019, 152 acidentes, 2020, 185, 2021, 125, 2002, 99 e 2023, 75. Então, eu pedi para vocês para a gente saber qual é a soma dos acidentes de moto nesses 5 anos. Como é que eu faço a soma? Primeiro, botão de igual, certo? E escrevo soma. Escrevendo soma, vai aparecer para mim soma. Clico e seleciono todos os valores que eu quero somar. Como é que eu faço isso? Eu clico e seguro com o botão esquerdo do mouse e arrasto até onde eu quero somar. Posso soltar o meu mouse
apertar Enter e ele vai mostrar. Então, nesses 5 anos, tivemos 636 acidentes de moto. E agora eu quero saber qual é a média de acidentes de moto nesses 5 anos. Mesma coisa, venho aqui, clico na célula, aperto Enter, escrevo, média. Ele vai aparecer média, não é média A, não é B de média, média C, não, é média. Clico em cima, clico aqui e seleciono o primeiro número, clico e seguro com o botão esquerdo do mouse, arrasto até o último número, clico e ele aparece 127,2. Então, a média de acidentes de moto nesses 5 anos é 127,2. Pode ser que no Excel ou aí no Google Planilhas de vocês ele esteja arredondando, tá, pessoal? Também tá tudo certo. Pode ter dado 127 ou 128. Fechou? Depois eu pedi para vocês somarem, né, os acidentes de ferramenta nos 5 anos. Então, em 19 tivemos 12, em 20 tivemos 5, em 21, 21, em 22, 8 e em 23, 10. Como é que eu faço essa soma? Aperto igual, clico no primeiro, seguro e arrasto até o último. Solto, aperto Enter. Opa, não deu? Ah, eu não botei soma, né? Se eu não botar, ó, viu? Se eu não botar a função, ele não faz. Então eu aperto soma, clico aqui, arrasto até o último e aperto Enter. Então, nos 5 anos, né, nesses 5 anos, nós tivemos 56 acidentes com ferramentas. E a média é a mesma coisa. Aperto igual, escrevo média, clico na fórmula da média, né, ele entrou aqui, aperto no primeiro número e seguro, vou até o último, solto, aperto Enter e a média é 11,2, tá bom? Lembrando que ele pode ser arredondado, tá? E por último, acidentes com escorregão, né? Então, em 2019 tivemos 5 acidentes, em 2020 tivemos 4, em 2021 2, em 2022 1 e em 2023 8 acidentes. Então, primeiro eu quero saber a soma, aperto igual, clico no primeiro número, vou até o último, ó, não vai dar certo. Por que não deu certo? Eu não escrevi soma, né, pessoal? Então, igual, escrevo soma, aperto aqui, seleciono todos, dou um Enter, ele vai aparecer. Então, tivemos 20 acidentes por escorregão em 5 anos. E agora a média, né? Escrevo média, média, clico em média, seleciono todos e dou um Enter. Tivemos uma média de 4 acidentes por ano nesses 5 anos. Não deu certo, Jéssica? Não deu certo? Depois faz o seguinte, pessoal, para quem não conseguiu, para quem não deu certo, tá? Depois vocês pegam, tá, o vídeo, assistam a aula novamente, não precisa assistir toda a aula, né? Assiste só esse trecho e vão fazendo passo a passo, copiando eu fazer com calma, tá? Certo? Pode ser que a tua média tá dando erro, Daniel, porque tu não fechou o parênteses, pode ser por isso, tá? Tinha gente acontecendo isso também. Tá, pessoal? Então depois vocês assistam a aula de novo, consigam isso, juntando os anos, né? Façam e qualquer dúvida, vocês me procurem lá no Moodle que eu tiro a dúvida de vocês, tá bom? Pessoal, antes de a gente encerrar a aula, tá? Vou mostrar para vocês um negócio. Ok? Antes da gente começar a aula. Essa foi a última webconferência da unidade curricular de Introdução à Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, essa unidade curricular se encerra amanhã, tá? Hoje é o último dia da webconferência e ela se encerra amanhã, tá? Quem não fez ainda o questionário avaliativo tem até amanhã para fazer, dia 21, beleza? Então, não esqueçam de fazer, que essa é a nota de vocês para fazer aqui, beleza? A partir de amanhã estará aberta, né, a nova unidade curricular, que é Comunicação e Informação, esse aqui, ó. Comunicação e Informação aplicados à segurança do trabalho, tá? Pode ser que não abra já de manhã cedo, tá? Pode ser que abra um pouco depois, tá? Aqui tem todo o material, a mesma coisa a partir de amanhã, tá? O questionário avaliativo dessa nova unidade curricular, ele vai abrir dia 22, então depois de amanhã, e vai fechar dia 3 de setembro, tá? Quem quiser esperar pela aula para fazer o questionário avaliativo,
melhor, tá? Eu vou fazer algumas atividades, a gente vai estudar um pouco, é melhor esperar, tá bom? Não façam correndo, não façam, né, na correria. Então, a gente vai ver na aula e aí depois vocês façam, tá? É a melhor opção para vocês, essa é a dica que eu dou. Tá bem? Professor, tem uma sugestão. Na prova, questão 5, fala que o hífen tá meio confuso. Tá, posso dar uma olhada, Alisson. É porque se tu falar a questão 5, eu não sei qual é a questão 5, porque elas ficam trocando, né? Mas eu dou uma olhadinha para ti, tá? Deixa eu perguntar, fala sobre isso, mas está meio confusa, pois as alternativas estão quase idênticas. Vou dar uma olhadinha para ti já. Espera aí. Tranquilo. Deixa eu ver. Deixa eu ver se aparece para mim essa questão aí que tu está falando. Hífen. Não é. Não é. É do hífen ou da vírgula? Com hífen? Para mim não está aparecendo essa questão que vocês estão falando. Não, sim, eu sei. Mas não está aparecendo. Deixa eu ver. Deixa eu ver um pouquinho, peraí. Para mim tá aparecendo só um de vírgula. Não tá aparecendo esse exercício aí. Todas com hífen? Pode ser problema na questão, tá, pessoal? Então faz o seguinte, ó. Para a gente ver se o problema é da questão, manda uma mensagem para a monitora, que daí ela consegue ver certinho. Eu não consigo ver se a questão tá com problema. Ela consegue entrar no sistema lá e ver se tá com problema. Pode ser? Pode ser. É que eu não tenho esse tipo de acesso também. Pode ser? Então tá. Eu mandei uma mensagem para ela até amanhã ou hoje ainda, se vocês puderem, tá? E aí perguntem isso, porque ela tem mais acessos que eu quanto a esse tipo de configuração. Aí ela consegue ver mais rápido. Fechou? Pessoal, então logo eu vou estar postando os materiais e a gravação lá no Moodle, tá? Muito obrigado ele pela presença de todos. Muito legal a participação de vocês nas atividades. Semana que vem nós nos encontramos numa nova unidade curricular, beleza? Uma boa semana de trabalho, uma boa semana de estudos. Qualquer dúvida me procurem no Moodle. Vão com Deus, que Deus abençoe todos. E até semana que vem. Tchau, tchau.